Muito bem, os últimos meses foram, digamos, intensos para a família Bolsonaro. Além das dezenas de inquéritos aos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro responde no STF, no TSE e na Polícia Federal, o nome da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também acabou envolvido em escândalos, como o caso das joias sauditas, por exemplo. Isso sem falar em outros casos. Entre eles, a investigação do Ministério Público sobre uma suposta rachadinha no gabinete do filho de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. Ou até mesmo a polêmica ida do outro filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ao Catar durante a Copa do Mundo, enquanto apoiadores do ex-presidente protestavam há semanas em frente aos quartéis. Dito isso, eu pergunto, Tardelli, os recentes escândalos envolvendo a família Bolsonaro fortalecem outros nomes da direita em um próximo pleito? Olha, esses escândalos a gente tem que examinar com cuidado. Porque a família Bolsonaro ela não responde à direita como um todo. Eu acho que ela responde a um nicho da direita que é a extrema-direita. Acho que quem vota no Carlos Bolsonaro é a extrema-direita. Não é a centro-direita, acho que tem até repulsa do nome dele. Então a gente precisa saber quais são essas pessoas, porque substituir Carlos Bolsonaro por Carla Zambelli não trocar 6 por meia dúzia. Não vai haver novidade alguma. Nós estaremos mexendo nas mesmas peças sem nenhuma criatividade. O que pode ocorrer, e nós estamos muito ainda no começo dessa subida no morro, se alguém dessa família for preso, as coisas podem mudar muito. Se essas delações, que eu acho a expressão mais correta, a lei fala em colaboração, é delação mesmo, certo? O Joaquim Silvério dos Reis, nós estamos num momento em que o Joaquim Silvério dos Reis, se fosse revisto, seria o herói nacional, porque ele, afinal de contas, conseguiu conter um movimento de ressurreição. Se essas delações proliferarem e chegarem a algum resultado, nós não sabemos até onde isso vai chegar. Acho que agora a família Bolsonaro está num momento de muita pressão. Eles estão pensando, creio eu, eles são muito inconsequentes, eles são estúpidos, eles estão pensando muito mais na sobrevivência física, em liberdade, do que propriamente na sobrevivência política. A prioridade deles agora é permanecer soltos. Eu não sei se eles estão preocupados com isso, mas o que vem pela frente, para eles, se afigura, noites sombrias virão. E eles, não sei, estão preparados para ela. Muito bem, a mesma pergunta agora para a Janaína. Os recentes escândalos envolvendo a família Bolsonaro fortalecem outros nomes da direita para o próximo pleito? Então, queria fazer um esclarecimento primeiro, né? Eu coloco essas investigações todas em graus diferentes. E eu gostaria de enfatizar, porque eu percebo muitas vezes nos analistas em geral, uma diminuição, né, do comportamento que popularmente é chamado de rachadinha. Mas sob o ponto de vista penal, algo grave. Né? Então, com isso eu não estou dizendo que o filho ou os filhos do ex-presidente estejam mesmo envolvidos, as investigações estão em curso, mas a tal da rachadinha, que muita gente diminui, no Código Penal se chama peculato. E para além do desvio do dinheiro público, né, mediante esse expediente de pedir dinheiro de volta para assessor, tem, vamos dizer, a precarização do quadro de assessores. Porque os salários nesses órgãos públicos, eles são muito bons, né, comparando com o mercado. Mas por que são bons? Para que os parlamentares possam buscar quadros técnicos, né, possam ter condições de contratar pessoas com qualidade para desenvolver um bom trabalho. Então, se populariza ou se diminui o expediente de buscar assessores mais precários, desculpa o termo,
que se submetem a devolver os salários ou a pagar contas do deputado ou do senador, não serão pessoas muito capazes, né, do ponto de vista técnico, para fazer uma pesquisa, para analisar dados, para ajudar a elaborar um projeto de lei. Então eu vejo essa prática como uma prática muito deletéria, é uma prática criminosa e, em regra, as pessoas a diminuem. Se comprovações, né, ou até condenações vão de alguma maneira minar o respeito ou o poder da família Bolsonaro, eu não sei. Porque, com todo respeito, existem também nomes da esquerda envolvidos em possíveis desvios muito mais milionários do que os da família Bolsonaro. E esses nomes estão aí com altos cargos, né? Então, infelizmente, existe, né, nos eleitores à esquerda e à direita uma certa condescendência com essas práticas, o que é ruim, eu vejo como algo ruim. No que concerne às joias, as investigações estão em curso. Eu penso que ainda haja muito a explicar. O ex-ministro que trouxe o tal colar, né, que é o colar mais precioso, ainda não deixou claro por que trouxe, por que passou por um assessor, né, por que uma autoridade entregou isso para ele. Então eu vejo que ainda há muito a ser esclarecido. No caso dos cartões de vacina, idem, mas eu tenho insistido na tese que o presidente, por ser alguém mundialmente reconhecido como não vacinado, não teria interesse em solicitar a um assessor uma falsificação de um cartão mostrando que ele era vacinado, né? A meu sentir, o presidente, o ex-presidente, só teria interesse em falsificar os registros se ele se vacinou. Se ele se vacinou escondido da base dele, aí sim vai ter reflexo. Eu sei que é estranho, mas se, vamos supor que as investigações sigam e ficar comprovado que o Cid teria falsificado os documentos para sua família viajar tranquilamente e que teria falsificado para esconder que o presidente Bolsonaro se vacinou, aí ele estaria fortemente abalado junto à sua base. Não sei se ficou claro o raciocínio. Para mim ficou evidente porque você está fazendo raciocínio da base que apoia o Bolsonaro, sim, mas você não me respondeu se fortalecia ou não outro nome da direita. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois, porque a gente tem pouco tempo agora, estou vendo aí, e acho que a pergunta serve. Com o retrato que a gente tem hoje, eu vou insistir no começo da nossa conversa, porque o Tarcísio deixou de citar Bolsonaro na entrevista quando fala de nomes para o próximo pleito. Com o retrato que a gente tem hoje, alguém virar as costas para a família Bolsonaro, tipo, estou me descolando da família Bolsonaro, consegue apoio entre a direita brasileira? Vou começar com o Tardelli. Eu vou pegar uma carona no busão da Janaína e vou dizer o seguinte: a experiência que eu tenho no trato aí mundano é que nós, brasileiros, admitimos o culpado. O culpado que se apresenta e faz um ato de contrição público, ele ganha a nossa admiração. Nós não suportamos o mentiroso. O mentiroso é aquele que nos desdenha, aquele que nos debocha. Bolsonaro está numa situação muito complicada nesse aspecto com o cartão de vacina, porque reflete... Porque há um detalhe, Janaína, nesse cartão de vacina que não me passa despercebido. Como é que pode a mãe se vacinar e falsificar o cartão de vacina da filha? Isso é algo que não entra na minha cabeça. A Michelle se vacinou, ela se fotografou se vacinando em Nova York. E não vacina a própria filha? Então o senhor também acha que eles se vacinaram e estão escondendo? Não há uma outra explicação razoável. Então, eu sou a única pessoa que estou com essa ideia na cabeça. Não há uma outra explicação. Não há uma explicação razoável para a mãe que se vacina e impede a filha que se vacine. Eu não conheço, pelo menos nas minhas relações, no que eu já vi da vida, no que eu conheço de casuística, ninguém que tenha feito isso. Eu já vi o contrário, do pai não se vacinar, mas vacinar o filho. Isso eu já vi várias vezes. Agora, o adulto se vacinar e impedir que a criança se vacine, é algo que para mim eu não consigo entender, eu não consigo explicar isso. Não entra uma explicação, ainda que ilógica, qualquer explicação eu aceitaria, eu não vejo nenhuma, a não ser uma, certo? Houve aí uma imensa e desastrada falsificação.
Além dessa falsificação, a história dos esforços feitos nos últimos dias do governo Bolsonaro para liberar a joia com carteirada, com presença de militar, com ajudante de ordem, isso é algo que a gente teria que discutir muito. O que é esse ajudante de ordem? O que é essa babá oficial das Forças Armadas? Eu preciso de um coronel para pagar uma conta para mim? Para me mandar um pix? Eu preciso de um coronel para isso? Neto. É algo que nós precisamos chegar, falar assim, nós estamos diminuindo os nossos militares a ponto de eles nos tornarem office boys. Office boys de algumas coisas que são verdadeiramente criminosas. Daí a minha sensação de estar Mauro Cid e falar assim, peraí, eu não fiz nada para mim. Eu não ganhei um centavo nessa história toda, se é que ele deve estar pensando nisso. Tudo que eu fiz cumprindo ordens que me deram. Eu estou aqui preso agora e quem me deu as ordens não está preso. Eu acho que essas situações irão repercutir muito ainda. A história do Bolsonaro está no começo. Muito bem, Janaína. Não tem muito, é isso, né? Não tem muito o que falar. No caso do Cid, só queria fazer um acréscimo aqui. Vem saindo informações de que a família dele tem patrimônio, inclusive residência nos Estados Unidos. E houve a informação de que a esposa dele viajou 3 vezes para os Estados Unidos para questões pessoais. Então não é possível descartar por completo que essas alegadas falsificações tenham sido feitas em benefício da família Cid. Porque se essa senhora viajou 3 vezes, inclusive para Miami, em situações não oficiais, ou seja, não para acompanhar o marido que estava acompanhando ou estaria acompanhando o presidente, pode ser que toda essa movimentação tenha sido para a própria família, né, acho que é Tenente Coronel Cid. Muito bem, Janaína e Tardelli, só que ninguém me respondeu no final das contas, nesse retrato de hoje, virar as costas para o Bolsonaro seria uma péssima ideia. Eu vou te dar 10 segundinhos. 10 segundos. Eu acho que agora, nesse momento, ainda não. Daqui a alguns dias, Bolsonaro vai dar sapinho. Posso falar também, já que você deu para mim? Eu penso que a direita, né, e eu me incluo na direita, precisa buscar uma alternativa ao ex-presidente Bolsonaro. Se nós lançarmos Bolsonaro como nosso candidato, né, ou a direita, nós vamos perder de novo. Nós vamos perder. Lula vai ser reeleito se Bolsonaro for o candidato. Então, elegível ou não, nós precisamos buscar uma alternativa.